Por isso, agora nós vamos conversar com o comandante do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o Coronel Franco Alan, que já está aqui nos estúdios da Rádio CBN, a quem a gente agradece por ter aceito o convite para vir falar conosco, Coronel. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da CBN. A gente percebe que ainda a falta de consciência de muitos motoristas é o principal problema ainda no trânsito no Mato Grosso do Sul e no Brasil, né? Isso é um problema nacional, né, da nossa população. Alguns ainda insistem em não respeitar as regras de trânsito, muito embora, quando a gente vai analisar sobre o contexto geral, essa conscientização da população tenha melhorado. Aqui no Mato Grosso do Sul, qual é a avaliação, qual é a análise, qual é o quadro clínico desse momento que a gente vive? O senhor acredita que os motoristas estão mais conscientes ou a coisa ainda está meio normal? Tanto no Mato Grosso do Sul quanto a nível de Brasil, os dados demonstram que, até pela força da lei e outros fatores, o cidadão está sendo obrigado a ser mais consciente. Porque quando a gente vai analisar os dados, a violência do trânsito tem reduzido nos últimos 4 anos. Aqui no Mato Grosso do Sul tem sido menor o índice de acidente? Como é que vocês... Quais são os números? A nossa redução é drástica, assim, é impactante, né? No aspecto positivo. Então, em 2014, por ouvinte ter uma ideia, só em Campo Grande nós tínhamos 14 mil acidentes de trânsito no ano de 2014. Isso envolvendo acidente sem vítima, com vítima, né, que é a lesão corporal, e com vítima fatal. E fechamos o ano de 2017 com 11 mil acidentes, uma redução de 3 mil acidentes. O coronel pontuou no início, na primeira resposta, a conscientização das pessoas por força de lei até, né? Mas nós temos aqui nos depoimentos, inclusive, tanto do psicólogo quanto da própria vítima, Jaqueline, que ela, na avaliação dela, claro, o maior problema é a consciência de cada um. E isso não deveria nascer necessariamente apenas da força da legislação, mas também de uma consciência, uma educação própria da pessoa. O coronel acha que isso é um ponto que a gente tem que avançar ainda no trânsito? A sociedade brasileira em si, né? Quando a gente fala de consciência, a gente está falando de educação e outros fatores, né? Então, isso é uma característica da sociedade brasileira. Então, sempre quando eu ministro aula no nosso curso de formação, na Polícia Militar, eu cito o exemplo da Copa do Mundo de 2014, onde nós brasileiros, né, ficamos surpresos quando os japoneses limparam o estádio Mineirão lá em Belo Horizonte. Aí eu pergunto, será que tem uma lei no Japão determinando que ele, ao deslocar em outro país, tem que fazer a limpeza do estádio? Isso é uma questão cultural, uma questão educacional. Se for aqui no Brasil, a gente tem que editar uma lei para tornar isso obrigatório, né? Sendo que isso deve fazer parte da nossa educação. E no trânsito não é diferente. Então, o trânsito ele sofre com essa falta de educação do povo brasileiro. A gente tem aí, de acordo com os números que o senhor acabou de passar para a gente, hoje, no ano de 2017, nós temos aí cerca de mais de um acidente, 1,25 acidentes por hora aqui em Campo Grande ainda. Nós estamos quase atingindo, comparado ao ano passado, hoje, com a morte de hoje, nós atingimos o mesmo número do ano passado. Então, vamos para o número, então, né? 2014, a gente tinha 113 mortes em Campo Grande. Por ano? Por ano. Fechamos o ano passado com 63. Então, hoje, nós estamos exatamente com o mesmo número do ano passado. Isso é considerado alto, baixo? Comparado em relação a 2014, teve uma redução, comparado a esse valor, a esse número, é baixo, né? Tá diminuindo. Agora, se a gente for fazer uma projeção, porque isso é estatística, né? Nós temos ainda no corredor da morte até dezembro, só na capital, 50 pessoas para morrer. A gente acabou de entrar, Lucas, agora, né, numa nova determinação do Código Brasileiro de Trânsito. A legislação ela ficou um pouco mais dura para quem comete crimes. Não é acidente, como a gente ouviu agora há pouco na reportagem, quando o camarada bebe, quando ele perde a noção do perigo e ele assume o risco de matar. Em caso onde haja morte, o sujeito pode ficar até 8 anos agora, ser condenado até 8 anos de prisão. A senhora acredita em alguma mudança das pessoas em relação a esse endurecimento da lei? Isso pode ajudar? Como é que a senhora avalia isso? Eu acredito que sim. Se a gente for fazer uma análise aí, a tendência é, no mínimo, estagnar ou diminuir. A gente observa que, para reduzir a violência de trânsito, só a rigidez da legislação não é suficiente.
tem outros fatores, né? Desde que a lei entrou em vigor agora, foi na semana que passou. Semana passada. Já né? tivemos, assim, pessoas que foram presas? Já, só final de semana foram 7, mais 7. com a de ontem 8. Essa de ontem, o responsável provavelmente vai ficar preso. Sim. Como é que funciona, comandante? Até para a gente poder também fazer aqui uma educação no trânsito. A pessoa, acontece o que aconteceu ontem, a pessoa matou o outro no trânsito, vai para a delegacia, ele fica preso. Sim, só vou concluir meu raciocínio em relação se a rigidez da legislação acaba influenciando. Por favor. A gente sabe que não é só a rigidez, outros fatores, né? Então, o grande marco é 2012, que 2012 foi aonde surgiu a Lei Seca. Na verdade, ela surgiu em 2008, mas não teve muita eficácia, porque teve algumas falhas legislativas, né? Onde o legislador só foi equacionar em 2012, né? Então, em 2012, nós tivemos o atual cenário de Lei Seca, né? Então, de 2012 para cá, a nível de Brasil, nós temos uma redução da violência de trânsito. Então, demonstra que a rigidez é um dos fatores. A legislação é um dos fatores, né? Coincidentemente, depois de 2012, nós tivemos também outros pontos que acabaram colaborando. Por exemplo, a Guarda Municipal aqui em Campo Grande passou a atuar no trânsito. Então, o Detran também passou há pouco tempo a multar, exatamente isso que eu ia complementar. E mais recentemente eu estava no Detran, né? O Detran tem uma atribuição por imposição do Código de Trânsito de fazer também fiscalização de trânsito. E o Mato Grosso do Sul até então não realizava. E com a atual gestão do Detran, o presidente lá fez um estudo, né? E nós auxiliamos nesse estudo, a necessidade do Detran colaborar. Exemplo, e já a Polícia Militar está ajudando o Detran na formação desses profissionais, que são servidores de carreira, não é qualquer profissional, tem que ser um profissional de carreira, né? E o Detran hoje, por exemplo, está realizando a fiscalização de trânsito no Parque dos Poderes, que é a jurisdição estadual. Então, no final de semana, quem vai lá no Parque dos Poderes, que é fechado, né? É o Detran que está realizando e no futuro bem breve está auxiliando no interior, Lei Seca, etc. Inclusive no Parque dos Poderes, o único local em Campo Grande, um dos únicos, né, que os radares estão funcionando é lá no Parque dos Poderes, porque é gerido pelo Detran, né? O resto da cidade é pelo município, está parado por enquanto. Exatamente. O Detran tem alguns radares no estado e dentre eles ali no Parque dos Poderes. Pois bem, então nós temos aí a fiscalização que aumentou, né? Então você tem a Getran, a Polícia Militar, agora a Guarda Municipal e o Detran. A estrutura estatal tem investido também na prevenção, em campanhas, né? Então, em rádio, na televisão, a gente percebe um aumento disso. O Maio Amarelo, que nós vamos, mês que vem, agora a gente entra no Maio Amarelo, Semana Nacional do Trânsito, onde a estrutura estatal, tanto federal, municipal e estadual, ela é muito decisiva nessas campanhas, né? E a própria... Isso acaba gerando a conscientização. A questão da engenharia de trânsito tem sido aperfeiçoada. Um exemplo é Mato Grosso. Aquilo é uma medida de engenharia, a rotatória ali. Da agora Mato vai Grosso. ter da Coca-Cola ali. Isso tudo é importante, mas se não tiver consciência ou medo, não adianta. Voltando à minha pergunta, comandante, hoje alguém que se envolve num acidente de trânsito com morte, o procedimento, a pessoa vai para a delegacia e lá ela fica presa? Como funciona? Antigamente, eu vou falar tecnicamente, porque tecnicamente ele trata acidente de trânsito com resultado de lesão corporal e homicídio. Eu entendi o contexto da moça, né? Mas e ela tá tecnicamente certa. Ela está certa. Sobre aquela ótica, ela está certa, né? Mas juridicamente é acidente de trânsito com resultado de lesão corporal e morte no trânsito. Isso. Pois bem, nós tínhamos um cenário anterior que, quando o acidente resultava lesão corporal e morte, ele não tinha a qualificadora por estar dirigindo embriagado. Você tinha um crime de embriaguez, que é um cenário. Então, só dirigir embriagado e não se envolver em acidente é um crime de embriaguez, né? E se você tiver a menos de 0,34 miligramas por ar expelido dos pulmões, é só administrativo, não há o crime. Então, você faz o bafômetro, deu esse valor, menos que 0,34, é só multa, etc. Sanções administrativas, R$3.000, perde a carteira, etc. Se der superior a esse valor, aí você tem, além das medidas administrativas, o crime de trânsito. Aí você prende esse cidadão por dirigir embriagado, conduzir veículo embriagado, vai para a delegacia. Como o crime é inferior a 4 anos, nesse crime ainda tem fiança pelo delegado, ele é posto em liberdade ali, pagando a fiança. Esse é um cenário. O que é novo é se no acidente de trânsito, um dos condutores tiver ingerido bebida alcoólica, que antes não tinha essa previsão. Então, o crime de trânsito com resultado de lesão corporal ou morte, agora tem a qualificadora pelo ingerir bebida alcoólica.
que o legislador fez? Colocou a pena superior, em ambos os casos, a 4 anos. Em qualquer crime, quando a pena é superior a 4 anos, não há possibilidade de pagar fiança na delegacia. Ele é preso, autuado em flagrante, fica na cela provisória, aguardando audiência de custódia, e lá o juiz concede ou não a liberdade provisória. Se tiver requisitos de manutenção da prisão preventiva, ele transforma essa prisão em flagrante em prisão preventiva. É o que vem ocorrendo nos primeiros casos. Então não adianta ter dinheiro e ir lá pagar, que se o juiz determinar que ele fique preso por algum motivo, enfim, específico, ele vai continuar preso. Na decisão dos primeiros casos, né, que foi o final de semana, um cidadão no Aerorrancho atropelou um motociclista, né? Ele estava alcoolizado. O juiz, na sua sentença, na sua decisão da audiência de custódia, não deu a liberdade porque ele não sabia como estava a situação da vítima na Santa Casa e porque o boletim de trânsito do batalhão de trânsito não estava nos autos ainda. Ele queria analisar para depois decidir. Nós conversando com o comandante do batalhão de trânsito da Polícia Militar, o coronel Franco Alan. Lucas Mamédio. Coronel, retomando o que nós comentamos na reportagem, que é a questão da moto, era uma coisa que eu queria perguntar para o coronel. A reportagem, todo mundo que falou com a gente, tudo que nós pesquisamos, mostra que realmente a moto é perigosa, mas também tem esse porém de que a gente não consegue fugir dela. A moto, nós já pontuamos aqui que o problema é muito da educação das pessoas. Nós temos um contexto socioeconômico no Brasil em que a pessoa às vezes não tem dinheiro para comprar um carro e também não quer ficar no transporte coletivo que é deficitário. Então a moto é uma saída, é uma realidade do Brasil, né? E o coronel concorda com esse tipo de ideia? O coronel acha que realmente a moto ela tem um risco, mas é um risco que não é agravado pelo simples fato de ser uma moto. É porque por uma questão do trânsito mesmo. O comportamento, né? Então o comportamento do condutor influencia muito aí em tornar a moto como o veículo com maior índice de envolvimento em acidente de trânsito. Quanto a isso, eu concordo com o psicólogo, né? O Brasil fez uma escolha muito errada em relação ao seu meio de transporte, optando pelo transporte individual e não o coletivo, né? Um exemplo, a gente vê aí o próprio combustível, onde o diesel está com quase o mesmo valor da gasolina, né? Então, mas é uma opção errada, na minha concepção, que o país fez, né? Os grandes países desenvolvidos têm um sistema de transporte coletivo de massa muito desenvolvido. Exatamente, né? Exatamente. E o transporte individual é pouco incentivado lá, né? Então, só que isso acaba resultando nesses números que nós temos em relação à motocicleta. Então, de cada 100 mortes em Campo Grande, 70 são motociclistas. Caramba. Então, quando a mãe fala para o filho, não compra moto, tem uma razão de ser aquilo, né? Porque os números são esses, né? De cada 100 mortes, 70 são motociclistas. Números são... E desse universo dos 70, 30% a 40% estavam conduzindo de forma irregular o veículo. Ou não tinha habilitação, ou a moto é completamente irregular. Comandante, a gente continua acompanhando diariamente, lamentavelmente, aqui na CBN, a gente tem divulgado casos em que a gente lamenta ver que muitos motoristas ainda transformam o volante de um carro numa arma. E a gente espera que a polícia, as polícias de modo geral, as autoridades e o judiciário continuem combatendo e tentando conscientizar as pessoas, infelizmente, às vezes, da pior maneira possível. Né? E é o papel no qual a Polícia Militar exerce, né? Que é realizar a fiscalização, porque se a população não nos auxiliar, não ajudar a polícia, não incentivar, às vezes eu fico vendo na rede social críticas em relação à Guarda Municipal, críticas em relação à própria Polícia Militar, a GETRAN, quando faz o radar. Só que quem critica geralmente é o infrator, porque o cidadão de bem, ele nos apoia. Porque se a gente... Geralmente ele é a vítima, né? Ele é a vítima. E quando a gente deixa de fiscalizar com o radar, porque desses acidentes, um exemplo, hoje à noite, excesso de velocidade. Então precisa ter o radar. Nós temos que incentivar que o município coloque radar nas nossas vias. Nós temos que desmistificar, desconstruir aquela tese que é pregada em rede social de indústria da multa, porque a legislação não permite o gestor federal e estadual e o municipal de utilizar esse dinheiro que é arrecadado da multa em uma área que não seja de trânsito. Então, todo o dinheiro de multa
volta para a prevenção ou para a fiscalização. O dinheiro lá do batalhão de trânsito é todo oriundo de fiscalização. O boné que eu utilizo, as camisas do Maio Amarelo, a sinalização de Campo Grande, as campanhas vinculadas na televisão, nas rádios, são todas oriundas da multa. E quem paga a multa é infrator, não é o cidadão. E nessa ótica também, o Estado tem... É óbvio que quando a gente faz uma blitz, a gente acaba atormentando, né, o cidadão de bem. Porque o cidadão de bem, em tese, ele não deveria ser parado pela polícia. Como a gente não tem tecnologias que permitem uma bola de cristal para identificar quem está devendo ou não, a gente acaba parando esse cidadão de bem e ele se sente incomodado. A gente compreende isso, né? Mas para equacionar, para diminuir essa cobrança do cidadão de bem, a gente tem a tecnologia nos auxiliando. Então, a gente tem algumas tecnologias, radares que ajudam, identificam, né, só o infrator. Comandante, a gente quer agradecer a gentileza de ter aceitado o convite, vindo falar conosco aqui de um tema tão importante. Volte mais vezes à CBN. Aqui eu agradeço a todos, um grande abraço para a população herdeira de Campo Grande.